Santo Deus e eterno e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor ter nos concedido mais um dia de vida. Graças te damos, Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos abrirmos a Tua Santa Palavra e aqui estudarmos, meu Pai querido, todos os Seus ensinos, para que assim nós possamos não somente ouvir, mas sim praticar todos os Seus ensinamentos neste mundo que nós vivemos. Que o Senhor nos ilumina, nos capacita e nos ajude a compreender a Tua Santa Palavra. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito bom dia para todos vocês. E que o Espírito Santo de Deus continue atuando poderosamente em nossas vidas. Esse é o material de apoio ao estudante da lição da Escola Sabatina. E nós estamos estudando os livros de Filipenses e Colossenses. Hoje, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Tema de hoje, luz em um mundo escuro. Muito bem, meus amados, por favor, abra suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15 a 16. Nele está escrito: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, da qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E aqui faço a pergunta: como Paulo descreve o que nós, como filhos de Deus, devemos ser e fazer? Preste atenção. Paulo diz que, como filhos de Deus, nós devemos viver de forma irrepreensível, brilhar como luzes no mundo e permanecer firmes na palavra da vida. O versículo 15, Paulo descreve os filhos de Deus como pessoas chamadas a viver como pureza e integridade em meio a uma geração corrupta. Essa vida distinta não é isolamento do mundo, mas um testemunho visível que faz os cristãos brilharem como estrelas, refletindo o caráter de Cristo. No verso 16, Paulo enfatiza a importância de reter a palavra da vida, isso é, permanecer firmemente ligados ao Evangelho, tanto na fé quanto na prática. Isso envolve viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e proclamá-los por meio do exemplo e do testemunho. Assim, Paulo ensina que os filhos de Deus devem unir caráter transformado e fidelidade à palavra, vivendo de maneira que glorifique a Deus e conduza outros à salvação. Pois o brilho do cristão não vem de si mesmo, mas da luz de Cristo, refletida em uma vida obediente e comprometida. Querido ouvinte, preste atenção no que eu vou dizer. A palavra de Deus deve continuar sendo a luz que ilumina o nosso caminho. Deve estar sempre iluminando nossos passos para que nosso testemunho seja irrepreensível e nossa vida seja semelhante à vida de Cristo como nosso Mestre. Não devemos temer ser diferentes, queridos. Assim, permitir que nossa fé nos torne cada vez mais distintos em relação a este mundo que vivemos. Pois é preciso deixar a luz do Espírito Santo brilhar em nossa vida, pois isso mostrará que estamos rejeitando a conformidade com o mundo e nos apegando cada vez mais ao padrão divino mencionado em Sua palavra. E aqui eu finalizo com uma pequena ilustração. Queridos, vários anos atrás, um pastor e sua esposa estavam caminhando em Londres, quando encontraram uma rua com o nome de Rua do Homem Devoto.
Eles procuraram saber por que aquela rua tinha esse nome e foi-lhes dito que em tempos atrás havia morado ali um homem que servia a Deus e cuja vida tinha sido tão piedosa que a rua onde ele morava ficou conhecida como a Rua do Homem Devoto. Isso nos lembra, queridos, de uma história do Velho Testamento, quando o pai de Saul o enviou com seu criado para que procurasse algumas jumentas que se tinham extraviado. Os jovens procuraram durante muitos dias, mas não conseguiram achar os animais. Saul estava pronto a desistir e voltar para casa. Mas o seu criado disse que ali, numa aldeia, havia um profeta que era conhecido como um homem de Deus e que só falava a verdade. Eles foram abençoados em sua procura, pois o profeta Samuel era uma luz no meio do povo de Israel. Oh, como seria bom se nossa vida pudesse refletir Jesus de tal maneira que deixássemos uma marca na nossa vizinhança, como uma luz que todos pudessem ver. Pois é, meus amados, que o Senhor nos inspire a uma vida tal e que o Espírito Santo nos inspire sempre para que nós possamos ser a luz dessa terra. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã, reflitam, meditam sobre isso no dia de hoje e ore comigo nesse momento. Pai Santo e Eterno Deus, que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser luz sobre esta terra. Que aonde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, possamos, meu Pai querido, deixar um pouco do Senhor Jesus na vida das pessoas e que elas possam ver em nós o Senhor completamente. Nos ajude, Pai, que nós possamos praticar sempre essas lições na nossa vida diária. Que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados e falhas. E peço que o Senhor nos diminua, esvazie o nosso eu, para que o Teu Santo Espírito nos preencha. E por favor, Pai, nos batiza, meu Pai, no Teu Santo Espírito e nos ajude para que nós possamos ser totalmente capacitados diante da Tua presença, para assim salvarmos mais pessoas. E também para que o nosso trabalho não seja um trabalho vã. Cuida de nós, Pai. Nos dê um dia feliz e abençoado na Tua santa presença. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que nós não possamos esquecer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém.